Agora de mercado de grãos, né? Soja e milho. E quem vai nos atualizar sobre o cenário atual é o CEO da Fox Digital Commodities, Donovan Maia. Muito bem-vindo, Donovan. Boa tarde, Simone. Prazer estar aqui mais uma vez. E esse mercado aí, desafiador como sempre, né, de soja e milho. Mercado com apetite aí para as compras. Como é que você avalia? O produtor deve então seguir aí escalonando vendas, Donovan? Exatamente, Simone. O que a gente vê agora é um dólar que vem caindo, né? E isso aí prejudica o preço da soja e a gente está vendo a soja em Chicago em campo misto. O que é isso? Ela tenta subir, ela tenta cair por causa da colheita do Brasil, só que ela se mantém um pouco em alta por causa da demanda. Então ela fica nesse campo misto. O que o produtor tem que aproveitar agora é que os prêmios estão positivos quando a gente analisa o que seria um preço no porto em relação ao preço aqui no interior, ou seja, a demanda interna, principalmente as esmagadoras, elas estão comprando e não estão deixando esse preço cair, o que gera um ponto de oportunidade agora para o produtor rural que ainda tem soja. Há muitos analistas falando, olha, no segundo semestre vai valer a pena? Vai valer a pena, mas é o que a gente já falou várias vezes aqui, o segundo semestre tem uma boa chance de haver elevação de preço, mas um ponto que a gente tem que olhar agora é que o nosso custo do dinheiro, o custo de capital está bastante elevado, então carregar isso lá para frente pode ser um custo muito grande. Então, assim, quem está tranquilo em relação ao custo de caixa dá até para fazer. Mas é um ponto que agora a gente analisa que já está em questões de prêmio alto, e quando a gente fala de prêmio alto é onde eu consigo vender físico, né? Agora, por outro lado, a questão é o milho. O milho tá complicado agora para o milho safrinha, porque os preços de bolsa caíram bastante. Olhando os preços agora, a gente viu um derretimento de preços aí que chegaram a estar no patamar de R$ 75 na bolsa. Vamos fazer um preço médio ali, B3 menos 20, B3 menos 15 aqui para o interior, seria milho ali de 50, R$ 55. E agora a gente está vendo a bolsa recuar bastante, ele batendo no patamar de R$ 67, viu, Simone? Então isso é um indicativo que o produtor, aquela questão que eu falo sempre de escalonamento de vendas deve ser feito justamente por causa dessas pressões de mercado. E como o clima está se mostrando muito positivo no Centro-Oeste, no Mato Grosso principalmente, há uma pressão de baixa para o milho nesse momento, no desafio. Esse é o cenário para o milho aí em relação a essa queda, não é do preço dele, né? Esse cenário aí do clima. Exatamente, porque quando a gente olha o milho, havia um risco muito grande, Simone, porque a gente houve um atraso na colheita da soja por causa de chuva durante a colheita da soja, e logo depois a gente começou a plantar o milho. Só que no começo a gente teve muito problema quanto à disponibilidade de água no solo, e esse milho atrasou o plantio, teve muita seca no começo. O mercado precificou isso, elevando os preços, colocando cotações mais altas, principalmente na B3. Só que com o passar do tempo, o que nós tivemos foi as chuvas estão performando muito bem, ou seja, esse mês de abril que está finalizando agora, a gente está vendo boas chuvas acontecendo, principalmente nas regiões mais produtoras, que seja no Mato Grosso do Sul, aqui em Goiás também, boa parte das lavouras em ótimas condições, e o mercado ele começa a precificar uma boa safra. E quando ele começa a precificar uma boa safra, começa a jogar preço lá embaixo. Aí tem algumas pontuações de fazermos, porque quando a gente olha lá na frente, alguns analistas e produtores, consultores também falando, olha, mas faltou água lá no plantio, e isso pode jogar a produtividade para baixo, mas isso a gente só vai saber, Simone, quando realmente descer a boca da colheitadeira e a gente saber da produtividade final. Por enquanto, visualmente, parece que as lavouras vão produzir muito bem, e é isso que está fazendo os preços do milho caírem nesse momento. Hoje, em especial, caindo bastante aí, como eu estou dizendo, chegando na casa dos 67,50, 67,20. O produtor tem que abrir o olho justamente para essas vendas escalonadas, é o que eu mais falo, mas é o que deixa mais sustentabilidade no negócio. Vendas escalonadas tanto para a soja quanto para o milho. Vamos voltar para a soja. Então, o produtor deve seguir fazendo esse escalonamento aí das vendas. Não deve esperar, então, nessa aposta, não é, da soja subir. Tem muita soja ainda física para vender, porque ele tem que pensar também na próxima safra, não é, o Donovan, porque ele tem que comprar os insumos, os fertilizantes. Exatamente, Simone, olha só, a gente tem cerca de metade da soja ainda que não foi comercializada, um pouco menos que isso, mas o produtor esperou ao final, tinha uma expectativa às vezes de ter queda por causa do momento da colheita ser um momento de pressão de baixa, só que pela demanda alta e por causa dos desafios lá entre Trump, Xi Jinping, China e Estados Unidos, o preço do Brasil está segurando. Então, assim, mesmo com a queda do dólar que a gente está vendo, o dólar já aí de 5,65, 5,68, era para a gente ver até mais queda da soja, só que está gerando uma oportunidade porque a demanda voltou-se para o Brasil. Isso gera uma oportunidade nesse momento. O que a gente indica por questão
de sustentabilidade do negócio mesmo é justamente essas vendas escalonadas pelo seguinte, Simone. Primeiro que, para conseguir segurar o custo de carrego dessa soja muito caro para jogar lá para frente, então assim, pode ser que compense? Pode ser sim, mas o preço vai ter que subir bastante para compensar. Agora, outro ponto é que se a China se alia aos Estados Unidos, essa demanda volta para os Estados Unidos e a gente vê um fortalecimento de Chicago, mas os preços em reais por saco aqui no Brasil podem cair. Então é um risco muito grande ficar simplesmente à mercê da cabeça dos dois líderes desses países. E é por isso que a gente indica tanto escalonamento de venda e, inclusive, agora a soja está em boas condições de prêmio. É por isso que a gente até está vendo que é uma boa oportunidade de fazer essas vendas no físico agora. E também pensando na safra que vem, se a gente falando de soja, as cotações de bushel estão basicamente iguais, 10,50, na casa dos 10 dólares e 50. Isso está gerando preços também muito parecidos da soja disponível com a soja futura. Então, o produtor, como está muito longe ainda, é olhar para a sua relação de troca e olhar principalmente para fertilizantes nesse momento, para ver se compensa fazer. Eu voltei aqui, para ver se a gente compensa fazer a relação de troca até em reais por saco e às vezes se proteger para participar de uma alta de Chicago. Tá certo, Donovan. Praça de Goiás aí e outras, faz um apanhado, você falou um pouco em relação ao valor do milho, não é? Mas aí em Goiás e outros mercados, outras regiões, aí, como é que elas estão comercializando? Olha, quando a gente olha para a Praça de Goiás aqui, olhando soja e milho, soja um tanto estabilizado, agora o milho ele perdeu um pouco o apetite para a compra, e a gente está vendo realmente os preços cederem um pouco. Por quê? Porque a expectativa é de boa produção e a maioria dos grandes compradores também começam a retrair nessa expectativa de boa produção de milho e começam a fazer com que o preço cede um pouco. Então, ali na casa dos R$ 50, R$ 52, isso a gente faz muito cálculo de fazenda, tá? R$ 55, então são o preço médio aqui girando em Goiás. A gente sabe que no Mato Grosso está um pouco mais barato, a gente viu o negócio girando na casa de 46, 47, R$ 48 lá no Mato Grosso, então já é um preço menor do que semana passada. Então o milho sofreu um pouco mais do que a soja nesse momento de venda. Tá? Dona Alvan Maia, muito obrigada pela análise da semana. Começamos a semana bem informados. Obrigada, boa tarde para você. Até semana que vem. Obrigado, boa semana, que Deus abençoe a nossa safra. Um abraço. Tchau, tchau, até lá.